Amigos e amigas, minha saudação, mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu noticiário com informações resumidas e atualizadas, para quem acompanha meus endereços na internet. Tem o canal do YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos hidratar as pregas vocais para começar logo o nosso informativo. O Web Jornal do Paulo Maciel de sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Dia de São Caio, Santo Otávio e São Silvestre. É dia do profissional liberal universitário. 33ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. A fase da Lua é nova e começou no dia 15. Estamos também comemorando o Dia da Industrialização da África, Dia do Auditor Interno, Dia do Biomédico, Dia Nacional da Consciência Negra e Dia Universal da Criança. Todas essas comemorações são do dia 20 de novembro. Eu achei interessante a comemoração do profissional liberal universitário. Então, até procurei uma explicação para passar para vocês sobre o profissional universitário. Em 20 de novembro, comemorado o Dia do Profissional Liberal Universitário. Um profissional liberal é um graduado que pode se registrar como autônomo e exercer a profissão como fisioterapeutas, administradores, advogados, jornalistas, entre outros. Não é apenas um autônomo, já que precisa de um diploma. Então, é um profissional graduado, ok? Bem, antes de começar mesmo as notícias para valer, deixa eu agradecer a todos que enviaram mensagens nos meus endereços eletrônicos. Obrigado, ontem recebi muitas mensagens. Olha, não pude responder todas as mensagens, me desculpem, mas aqui fica a resposta para todas elas. Obrigado a todos os amigos e amigas, seguidores dos meus endereços eletrônicos, pelos parabéns ontem. Agora sim, vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios, na tarde de quinta-feira, 19 de novembro de 2020. O café Arábica bebida dura, R$ 490. O Arábica bebida Rio, R$ 393. Conilon bica corrida tipo 78, 387. O dólar fechou em baixa de 0,46%, cotado a R$ 5,31. A Bolsa Brasileira teve alta de 0,52% e o índice Bovespa atingiu 106.669 pontos. Bem, esse número ele divergiu em alguns momentos. Os sites que informam sobre a Bolsa de Valores, vez por outra, eles mudam, informam uma coisa, depois mudam, mas a diferença deve ser pouca. Então, a Bolsa teve alta de 0,52% e o índice Bovespa atingiu mais de 106 mil pontos. Um índice excelente. O salário mínimo em vigor, salário mensal, R$ 1.045. Salário por hora, R$ 4,75. Salário mínimo por dia, R$ 34,83. Taxa Selic, 2% ao ano. Temos também a inflação dos últimos 12 meses, com o índice utilizado pelo Banco Central, 3,92%. Vamos agora a outras notícias. Homem dá comida a pedinte e tem celular furtado. Um homem foi ajudar um pedinte com comida ou água, tendo o telefone celular furtado de sua casa. Quando o jovem foi embora, a família percebeu que o celular
havia sido levado, mas os moradores foram atrás e conseguiram recuperar o objeto. Ex-inspetor penitenciário preso. No bairro Vilagem do Sol, em Guarapari, foi preso um ex-inspetor penitenciário que vinha se passando por juiz de direito. Vejam só, gente. Um ex-inspetor se passando por juiz de direito. Ele é suspeito também de ter cometido homicídios. A Polícia Civil do Espírito Santo fez a operação destinada a prendê-lo. O suspeito foi levado para o Centro de Triagem de Viana, na Grande Vitória, e irá posteriormente para um presídio destinado a ex-funcionários do sistema penitenciário. Incêndio deixa 30 fora de casa. Esse caso aqui aconteceu no bairro Campo Grande, em Cariacica. 30 moradores ficaram fora da casa na quarta-feira, quando um prédio foi atingido por um incêndio. A edificação tem 3 pavimentos e 6 residências. Os policiais militares do Corpo de Bombeiros acreditam que a causa tenha sido um curto-circuito. Os moradores tiveram dificuldades para sair de casa no momento do sinistro e foram para a varanda. Eu imagino, né, o sufoco. Posteriormente, conseguiram deixar o imóvel com a ajuda do Corpo de Bombeiros, saindo somente com a roupa do corpo e poucos pertences. O fogo teria começado no padrão de energia. A estrutura do prédio não ficou comprometida e a energia foi restabelecida pela concessionária Excelsa no mesmo dia. Ladrões fingem. Todo ladrão é um fingido, né? Porque se passa como gente boa e não é. Ladrões fingem ser clientes para furtar. Quem frequenta restaurantes, bares e shoppings na Grande Vitória deve ficar atento. Falsos fregueses aparecem perto da mesa e, num piscar de olhos, levam a bolsa com documentos e dinheiro da vítima. Num estabelecimento, foi um casal que praticou o furto. Um homem e uma mulher, ambos bem vestidos, furtaram a bolsa de uma mulher e teriam feito em seguida uma TED no valor de R$ 1.090. Um outro estabelecimento também foi alvo de furtos. 3 homens sentaram-se à mesa ao lado de uma mulher que deixou a bolsa na cadeira. Em pouco tempo, sorrateiramente, um dos homens puxou a bolsa e a entregou a um dos comparsas, saindo rapidamente do recinto. Uma das vítimas teve valores retirados da conta, mas depois esses valores foram ressarcidos pelo banco, assim como o restaurante também fez a reparação. Mas o aspecto emocional realmente é difícil, né? Pessoa ser furtada não é fácil. Mãe e filha morrem em queda de muro comum. Muro simples. A chuva provocou a queda de um muro na região de Jaú, no interior do estado de São Paulo. No momento do desabamento, durante o período do dia, mãe e filha passavam pelo local e foram atingidas pelas paredes de alvenaria do muro. A mãe morreu na hora, enquanto a filha foi levada para receber o atendimento médico no hospital de Jaú, mas não resistiu e também foi a óbito. Um vídeo de uma câmera de monitoramento mostra o momento exato em que ambas foram atingidas. Agora, na hora de falar de celebridades, vamos falar de celebridades. Porque eu sempre tenho aqui esse momento das celebridades, de falar sobre os famosos. Mas antes de falar sobre os famosos, tem aqui um humor negro. Humor chamado de humor negro, né? Aquele humor que as pessoas acham politicamente incorreto. Então eu vi isso no programa Futricando. Como é que é o nome do programa? Triturando, do SBT. Eu estava procurando algumas notícias de celebridades, aí eu dei uma passada lá, estava zapeando,
Aí saiu esse humor. Um médico fala ao paciente: você tem 10 de vida. Aí o paciente: 10 o quê, doutor? 10 meses? 10 anos? Aí o médico diz: não, você tem 10, 9, 8, 7, 6. Poxa, o doutor quer matar o paciente também, né? Pelo amor de Deus, hein? Essa realmente surpreendeu, né? Eu vi no Futricando, como é que é? Triturando. Estava procurando notícias de celebridade, mas parece que esse programa Triturando não faz mais notícias de celebridades, essa só imagens impressionantes ou coisa assim. Morre, agora vamos falar aqui da morte de um ator famoso. Morre ator de mais de 40 novelas. O ator Jonas Mello, de 83 anos de idade, morreu de causas naturais em São Paulo. Nossos pêsames à família. Ele foi encontrado morto em sua cama por um primo no apartamento onde morava sozinho. Antes, ele havia ligado para esse primo, dizendo que não se sentia bem e acabou sendo encontrado morto. O artista participou de cerca de 40 novelas em praticamente todas as emissoras de televisão, como a extinta TV Tupi, a Globo, SBT, Record, Gazeta, São Paulo, Cultura. No SBT eu vi essa novela em que ele participou. No SBT ele fez parte do elenco da novela Canavial de Paixões. Foi uma novela que teve como tema musical uma música do Moacir Franco, né? Então, Canavial de Paixões, eu vi essa novela, eu me lembro. Atualmente, ele tinha aposentado os papéis em novelas, fazendo apenas locuções e dublagens. Jonas Mello era, deixa eu ver aqui, era um homem saudável e até dirigia o seu próprio carro aos 83 anos. O sepultamento foi marcado para o fim da tarde de quinta-feira, 19 de novembro de 2020, em Santos, São Paulo. Apresentador Luiz Bate com Covid. O apresentador do programa Cidade Alerta da Record TV testou positivo para a Covid-19. As informações dão conta de que ele está bem, assintomático, mas terá que cumprir o período de quarentena de 14 dias, ou seja, ficar isolado nesse período para evitar a transmissão do vírus, né? Tem que cumprir esse período aí indicado pelos profissionais de medicina. Golpe do falso gerente. Moradores do norte do estado do Espírito Santo estão recebendo telefonemas de falsos gerentes, dizendo que seu cartão de débito e crédito foi clonado. Em seguida, enviam alguém para pegar o documento a fim de regularizar a situação. Já houve 6 vítimas, uma das quais teve perda de cerca de R$26 mil. Meu Deus! Pode ser uma economia de toda uma vida. A Polícia Civil do Espírito Santo está investigando o caso. O delegado Fabrício Lucindo disse que o estelionatário se passa por gerente de banco, onde a vítima tem conta, e diz estar enviando ao domicílio um funcionário para pegar os cartões. Meu Deus do céu, que coisa! Isso pode prejudicar qualquer pessoa. Ninguém está livre disso, não? Já foram registrados boletins de ocorrência de 4 vítimas em Linhares. E tem outras também em Sooretama e Rio Bananal, todos municípios próximos. Linhares, Sooretama e Rio Bananal, municípios do norte capixaba. Assassinato em Pinheiro, no extremo norte do estado. Em Pinheiros, no bairro Domiciano, um homem foi morto com, imaginem, 34 tiros. Meu Deus do céu! Que arma é essa que, né? O homem recebeu 34 tiros. A Polícia Civil investiga o crime ocorrido nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2020, nesse município nortista capixaba. Ação de conscientização sobre câncer de próstata.
Olha, meus amigos, estamos no Novembro Azul, mês de novembro, é o mês para conscientizar o homem a respeito de prevenir o câncer de próstata, de fazer o exame PSA e também de se submeter ao toque retal. Uma campanha de conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata foi realizada nas margens da BR-101 em Linhares, na quinta-feira, 19 de novembro, Dia Internacional do Homem. O dia 19 foi Dia Internacional do Homem. Ninguém falou quase nada, né? Pois é, o homem está meio desprestigiado mesmo. A servidora Cassie Bonicenha informou que, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, foi organizada a ação de abordagem com aferição de pressão e testagem rápida. Segundo ela, é preciso conscientizar mais o homem, tendo em vista que ele vive em média 7 anos menos que a mulher, justamente por não cuidar da saúde como deveria. Os atendimentos relacionados à saúde masculina são preconizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e, portanto, são gratuitos nas unidades de saúde. Homem, procure a unidade de saúde, procure o médico do sistema público, ou se você tiver recursos que pode pagar, podendo pagar uma consulta particular, procure um urologista de sua confiança, ou um urologista que é do seu plano de saúde, né? Mas o SUS tem. No SUS também é possível fazer, né, o exame. A Argentina é exemplo da ineficácia do lockdown. Olha, a Argentina chegou a 36.106 vítimas por Covid-19, de acordo com informações das autoridades portenhas, atualizadas na terça-feira, 17 de novembro de 2020. São 796 mortes por milhão, a quarta pior taxa entre os países com pelo menos 100 mortes pela doença. A posição até então era ocupada pelo Brasil. O país tem 787 mortes a cada milhão de habitantes, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde e Censo Populacional do IBGE. O governo argentino iniciou a quarentena em março e a prorrogou diversas vezes. Um processo gradual de reabertura começou no país. O governo, no entanto, o governo do presidente Alberto Fernandes, tentou reverter o quadro e endurecer novamente as medidas restritivas. Porque esse presidente não é um presidente que age conforme as regras de mercado, não é. Então, o presidente Alberto Fernandes tentou reverter o quadro e endurecer novamente as medidas restritivas, decretando em 10 de outubro novas restrições à limitação da circulação de pessoas em 18 províncias do país. Enquanto vê sua política isolacionista ruir, o presidente segue com delírios socialistas. Depois de iniciar uma cruzada pela liberação do aborto, ele conseguiu aprovar na Câmara na quarta-feira, 18 de novembro, um projeto sobre taxação de grandes fortunas. O projeto segue agora para o Senado. Essa informação é do jornal Os Pingos nos Is, da Jovem Pan. Ok? É uma informação deste jornal que é muito visto em todo o Brasil. Mais uma invasão de condomínio no Espírito Santo. 2 bicicletas foram furtadas de um condomínio em Vila Velha durante a madrugada de quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Um par de tênis de marca também foi levado. Um suspeito foi detido pelos homens da segurança pública. Seriam 2 ladrões que forçaram tanto o portão que o danificaram. O comparsa do homem preso não foi localizado e os veículos também não. Os veículos que eu digo aqui são as bikes. Dias atrás, 11 bicicletas foram levadas de um outro prédio residencial em Vila Velha. Ciclista morre em acidente. Um homem de bicicleta foi atingido por um caminhão na BR-101 em Linhares e foi a óbito. Ele tinha 63 anos de idade e morreu no local. A ocorrência se deu por volta das 21 horas de quarta-feira. Em momento de chuva,
O acostamento necessita de reparos, pois há desníveis no local. Uma placa indica possível travessia de animais silvestres de florestas das proximidades. 6 presos envolvidos com tráfico de drogas. Uma operação foi realizada pela Polícia Militar do Espírito Santo no bairro Cobi de Cima, município de Vila Velha, região metropolitana do Espírito Santo. 6 pessoas foram presas com armas de fogo. Segundo o tenente PM Prates, um dos criminosos apontou o revólver para policiais havendo revide. Os detidos faziam uma espécie de segurança para traficantes de entorpecentes e vários têm passagens pela polícia. Um deles seria o líder do tráfico. As armas e o meliante, aliás, os meliantes, são vários, né? São 6, foram levados para a delegacia. Automóvel pega fogo em Vitória. Um automóvel pegou fogo no bairro Camburi, em Vitória, na quarta-feira, 18 de novembro de 2020. O motorista Lucas Azevedo saiu ileso, sentiu algo estranho no veículo e o abandonou na lateral da via pública. O carro ficou praticamente destruído. A perícia foi para o local a fim de verificar as causas do incêndio veicular. Marcas que vendiam óleo por azeite serão retiradas do mercado. O Ministério da Agricultura determinou a retirada de 9 marcas de azeite do mercado. Os produtos eram vendidos como azeite, mas eram óleo comum. A fraude foi descoberta pela Polícia Civil do Espírito Santo. Produtos sem nota apreendidos. 700 mil maços de cigarros foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Parabéns, a Polícia Rodoviária Federal está bastante ativa nos últimos tempos, né? Então, 700 mil maços de cigarros foram apreendidos pela PRF em Itapemirim e Guarapari, no Espírito Santo. Os produtos não tinham notas fiscais. As ocorrências são da quarta-feira. Foram informadas na quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. Pois é, acontece e a gente passa para vocês aqui, todos que acessam o Web Jornal do Paulo Maciel, edição da sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Eu preciso sempre estar hidratando as minhas pregas vocais, senão há uma secura que me impede de falar seguidamente. Cada acidente de trânsito gera custo superior a R$261 mil. Gente, eu fiquei abismado com esse valor, R$261 mil cada acidente. Vamos à notícia. A notícia é importante. Durante a pandemia do novo coronavírus, reduziram-se as ocorrências de acidentes de trânsito. Isto pode gerar uma queda no número de indenizações pelo seguro DPVAT neste ano. A baixa será de 19%. O número menor de acidentes foi em razão da redução da mobilidade e atividade produtiva. Com menos acidentes, houve também menos mortes nas vias públicas brasileiras. Entre janeiro e agosto de 2020, o número de vítimas letais teve uma redução de 26%, comparando-se a 2015, ano em que os dados começaram a ser tabulados. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, informa que os acidentes de trânsito custam cerca de 50 bilhões para a sociedade brasileira. Olha, gente, 50 bi. Os cálculos indicam que um acidente em rodovia federal custa R$ 261.689. Meu Deus, de onde eles foram tirar esse valor tão alto? E se houver morte, esse valor sobe para R$ 664.821. O maior valor estimado é quanto à perda da produção dos envolvidos, pois eles deixam de gerar renda durante o período de afastamento do trabalho. Há custos hospitalares e impactos na previdência social e na família. São vários cálculos. O custo hospitalar representa 20% do total. Outros custos são institucionais e de pessoal,
com atendimento à vítima, mobilização de servidores sanitários e de segurança, remoção de veículos, etc. Meu Deus, porque envolve uma cadeia aí de pessoas, de recursos, não é fácil. Vamos agora às manchetes do jornal impresso A Tribuna, de quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Manchetes de capa. Guarapari decide manter shows de fogos no Réveillon. Sobre rodas, Hilux, de cara nova e mais potente. AT2, a paternidade é a experiência mais louca. Quem disse isso, hein? Está no AT2, do jornal A Tribuna, o caderno 2. A paternidade é uma experiência das mais loucas, meu Deus. Cidades com aumento nos casos de Covid vão voltar a ter restrições. Regras vão mudar na segunda-feira nos locais com risco moderado. Estado do Espírito Santo vai divulgar hoje, no caso, sexta-feira, o novo mapa de risco que vai incluir algumas cidades da Grande Vitória. Horários de restaurantes e bares devem ser modificados. Flamengo junta os cacos para o Brasileirão e Libertadores. Rogério Ceni perde mais uma para o São Paulo, que atropelou o Flamengo e fez 3-0 no Morumbi. Tricolor pega o Grêmio na próxima fase. Atraso no IPTU leva imóveis que valem milhões a leilão. Aula presencial obrigatória na rede pública em 2021. Adolescente que arrancava dentes de inimigos é preso em Vila Velha. Meu Deus do céu. Que barbaridade, hein? Adolescente arrancava dentes de inimigos. 103 pedestres atropelados e mortos. Número é alto para o período com menos pessoas nas ruas. Pedestres se arriscam ao atravessar a avenida fora da faixa. Tem muito pedestre que atravessa fora da faixa. Eu mesmo, às vezes, atravesso quando estou longe de uma faixa e eu vejo que tem condições de atravessar. Porque a preferência sempre é do homem que anda, do caminhante. Primeiro existiu a estrada para a pessoa passar, depois é que veio a estrada para o veículo, né? Primeiro existiu o caminho, né? Depois fizeram a estrada porque o veículo veio depois do homem. Cláudia Matarazzo, reflexos da revolução virtual durante a pandemia que nunca nos comunicamos tanto e tão mal. O estrago é evidente. Agora eu quero falar ainda de futebol. Eu falei que o Flamengo perdeu para o São Paulo e o Verdão segue na competição. Em meio ao surto de Covid-19, o Palmeiras avançou na Copa do Brasil. No primeiro duelo que realizou em meio ao surto do novo coronavírus, pelo qual passa o elenco, o Palmeiras pôde comemorar a classificação à semifinal da Copa do Brasil. Na quarta-feira, 18 de novembro, o Verdão ficou no empate de 2-2 com o Ceará, em jogo realizado na Arena Castelão, em Fortaleza. A equipe alviverde tinha vantagem de poder ser derrotada por até 2 gols de diferença, já que havia ganhado a partida anterior no Allianz Parque, em São Paulo, há uma semana por 3-0. Os dois times voltam agora as atenções à Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Palmeiras visita o Goiás no estádio da Serrinha, em Goiânia, às 21 horas. Já no domingo, 16 horas, o Ceará mede forças com o líder Atlético Mineiro na Arena Castelão. Os duelos valem pela 22ª rodada da competição nacional. Futebol ainda, tem aqui mais informação futebolística. O Atlético Paranaense embala na Série A e impede líder Atlético Mineiro de disparar. Debaixo de muita chuva, em boa parte do jogo, o Furacão aproveitou os vários desfalques do Galo por conta da Covid-19 e venceu por 2-0 no Mineirão, hein? E o Grêmio também avança. Pela 15ª vez em 27 participações, o Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil. Na quarta-feira, o tricolor voltou a vencer o Cuiabá, agora em Porto Alegre, por 2-0. No duelo anterior, na Arena Pantanal, há uma semana, a equipe gaúcha já havia ganhado por 2-1. O time de Renato Portaluppi chegou a 11 partidas de invencibilidade na temporada. E
meu Flamengo, né? Perdeu mesmo, perdeu de 3-0 para o São Paulo no Morumbi na noite de quarta-feira e com o resultado está fora da Copa do Brasil. Pesquisa de preços. Eu faço as minhas compras, depois eu mostro para vocês aqui o produto que eu comprei, eu pego a nota fiscal, aí eu tiro os dados aqui da nota e passo para vocês. É para que vocês saibam como estão os preços aqui em Colatina, quais os locais que estão vendendo por valores mais módicos. Então eu comprei melão amarelo, o quilo, R$ 3,77. Não está tão barato, não. Há lugares, eu acho, com preço mais razoável. Mas como eu passei num momento em que não podia fazer pesquisa, eu comprei por esse preço, por esse valor. Melão amarelo, o quilo, R$ 3,77. Comprei na empresa Maria José Maim Lucas Eireli e tem o nome de fantasia, Supermercado Três Irmãos Matriz, Rua de Walter Ribeiro Soares, número 160, centro de Colatina. Olha, e a Mega Sena está acumulada mais uma vez, hein? Como acumula essa Mega Sena? A Mega Sena acumulou e vai pagar 75 milhões neste sábado, amanhã. As apostas poderão ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.319 da Mega Sena, realizado na quarta-feira no espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números sorteados foram 06, 17, 25, 35, 40 e 49. A Quina registrou 51 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas mais de R$ 74.600. E a quadra teve 5.009 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma R$ 1.085. A estimativa de prêmio para o concurso de sábado, que vai ser sorteado à noite, é estimado em... A estimativa para o próximo concurso deixa eu ver aqui que eu já falei, né? 75 milhões. Só que é tanto dinheiro que a gente até, às vezes, se confunde aqui. Estimativa de 75 milhões nesse sábado, hein? Segundo o site da Caixa Econômica. As apostas poderão ser feitas até o fechamento da sua lotérica preferida. Bem, a aposta mínima custa R$ 4,50. E as apostas para a Mega Sena da virada já começaram, hein? Opa, então já as pessoas já podem começar a apostar para a Mega Sena da virada, hein? Aí é aquele prêmio hiper. Então vamos lá, vamos à notícia da Mega da Virada, vamos falar direitinho para o pessoal saber como fazer. As apostas para a Mega Sena da Virada começaram nesta semana e o prêmio estimado nesta edição é de 300 milhões de reais. Anotou aí? 300 milhões de reais. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. Como nos demais concursos especiais da Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal com um acerto de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de 5 números e assim por diante. A informação é da Agência Brasil. Ensino estadual. Olha, eu estou falando do Espírito Santo e aqui tem uma informação sobre o ensino estadual. O governo do estado anuncia novidades na chamada pública escolar 2021. Os estudantes das mais de 440 escolas da rede pública estadual iniciaram na quarta-feira a primeira etapa da chamada pública escolar 2021, com a rematrícula e solicitação de transferência interna dos alunos que já são da rede. Essa etapa segue até o dia 9 de dezembro e deve ser feita, assim como todas as demais etapas da chamada pública, de forma online pelo site da SEDU, no endereço www.sedu.es.gov.br. Em caso de dúvidas, o aluno deve procurar a secretaria de sua unidade de ensino ou as superintendências regionais de educação. Todo o cronograma, que inclui ainda a pré-matrícula e efetivação da matrícula, foi divulgado
do Governo do Estado por meio de publicação no Diário Oficial do Estado e anúncios nas redes sociais. As novidades também foram apresentadas em uma transmissão ao vivo feita pelo governador Renato Casagrande ao lado do secretário estadual de Educação, Vitor de Ângelo. Para este ano, a Secretaria de Educação, SEDU, além de toda a organização para atender à expectativa de oferta de 285 mil vagas, anunciou novidades como a ampliação da oferta do ensino em tempo integral. Então, alô criançada, alô estudantes, vamos procurar mais informações no site da SEDU. A audiência pública em Colatina. Olha, ontem estava prevista uma audiência pública em Colatina para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. A informação é da Prefeitura Municipal. Essa audiência pública foi marcada para ser realizada nas dependências da Câmara Municipal de Colatina no período da tarde. Olha, se você quiser mais informações, ligue para o telefone 3723-4780. O código DDD de Colatina é 027. Sepulturas antigas de Colatina serão desativadas. Eu já falei essa notícia, mas vou repetir porque é importante. Porque às vezes uma família tem lá os jazigos, as sepulturas para quando os entes forem morrendo, então, de repente, pode ficar sem esses jazigos. Sepulturas antigas em Colatina serão desativadas. O município notifica e convoca todos os interessados que possuem familiares sepultados nos cemitérios de São Vicente, São Francisco de Assis, Jardim da Paz e Itapina, para regularização da documentação e reconhecimento das sepulturas ou jazigos abandonados. Então, olha, é importante que cada família faça esse procedimento. O edital estará disponível no site da Prefeitura, www.colatina.es.gov.br. Telefone 3177-7045 ou 3177-7000 para obter mais informações. Agora vamos falar aqui de uma notícia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Uma notícia sobre aquela condenação de um homem que teria matado a ex-namorada. Vamos à notícia oficial, porque quando vem do Tribunal de Justiça é algo mais oficial. Eles demoram um pouco para colocar a notícia no site, enquanto a imprensa, de um modo geral, é mais ágil nessa questão. Acusado de assassinar ex-namorada é condenado a 23 anos e tem prisão decretada pela Justiça. Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o Tribunal do Júri condenou o réu Luiz Cláudio Ferreira Sardenberg a 23 anos de prisão pelo crime de homicídio contra a sua ex-namorada, Gabriela Regatieri Sherman. A condenação foi no dia 12 de novembro de 2020. O julgamento foi realizado pela primeira vara criminal de Vitória, privativa do júri, nos dias 10, 11 e 12, 3 dias de julgamento. Após os 3 dias, o réu foi considerado culpado pelo crime de homicídio consumado com motivo torpe e praticado por meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Diante da decisão dos jurados, o juiz André Guasti Mota, que presidiu o júri, proferiu a sentença estabelecendo a pena definitiva em 23 anos e 3 meses de reclusão. Ao dosar a pena, o juiz considerou, entre outros fatores, que a vítima teve sua vida encerrada prematuramente quando tinha apenas 19 anos de idade, tendo o acusado interrompido uma vida repleta de possibilidades e perspectivas. Além disso, deve-se considerar que este crime resultou em consequências drásticas para os familiares da vítima, os quais sofreram e continuarão a sofrer por um crime que subverte a ordem natural da vida, circunstância que merece maior reprovação a justificar a análise negativa dessa circunstância, destacou. Na sentença, o magistrado determinou ainda
a imediata execução da pena. Imediata execução da pena. Ou seja, o início imediato do cumprimento da mesma e expediu mandado de prisão em desfavor do réu. Segundo o magistrado, todo o julgamento ocorreu com muita tranquilidade, principalmente em razão da conduta adotada pelas partes durante toda a sessão e ainda em virtude do excelente trabalho realizado pela equipe da primeira vara criminal de Vitória, que auxiliou o magistrado que presidiu o júri. Inclusive, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo mostra aqui o caso mais detalhado, para a gente entender melhor. Então, diz aqui na notícia do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Entenda o caso. Trata-se do julgamento de Luiz Cláudio Ferreira Sardenberg, réu em processo que apura o envolvimento dele na morte da ex-namorada Gabriela Rigatieri Chermond, ocorrida em 1996, em edifício situado na Avenida Dante Michelini, em Vitória. O corpo da jovem foi encontrado na madrugada do dia 20 para o dia 21 de setembro, caído no pavimento superior do prédio. O crime causou muita comoção no Estado e teve repercussão nacional, especialmente pela idade da vítima, que tinha 19 anos quando o fato ocorreu. O ex-namorado da vítima foi denunciado como suposto autor do crime, vindo a se tornar réu no processo que apura a morte de Gabriela Chermond e a responder perante o tribunal do júri. Aqui tem o número do processo e, se você quiser mais informações, pode acessar depois o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com no resumo de notícias de sexta-feira, 20 de novembro de 2020, que essa notícia está lá, né, completamente colocada para você. Comemoração do Dia da Bandeira. Presidente Bolsonaro participa de cerimônia. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2020, ao meio-dia, da comemoração do Dia da Bandeira, em cerimônia na área externa do Palácio do Planalto, em Brasília. Ele estava acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, do vice-presidente general Hamilton Mourão, de ministros de Estado e outras autoridades civis e militares. Conforme o previsto na Lei 5.700 de 1971, que trata sobre a forma e apresentação dos símbolos nacionais, a bandeira deve ser hasteada em órgãos públicos às 8 horas, exceto no Dia da Bandeira, quando o hasteamento é realizado ao meio-dia com solenidades especiais. A bandeira nacional é um dos principais símbolos de representação do Brasil e sua criação marca a passagem do sistema de governo da monarquia para a república. Ela foi instituída pelo decreto número 4, em 19 de novembro de 1889, assinado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório, 4 dias após a proclamação da República. Olha, fato histórico aqui, passado para vocês. A bandeira foi projetada pelos filósofos Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes, que também era matemático, pelo astrônomo Manuel Pereira Reis e pelo pintor Décio Vilares. Os elementos verde e amarelo da bandeira imperial, criada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré, foram mantidos. A constelação na esfera azul, além de representar os estados brasileiros, marca o céu do Rio de Janeiro às 8h30 da manhã do dia 15 de novembro de 1889. A única estrela acima do lema Ordem e Progresso representa o Pará, que na época era o estado com a capital mais ao norte do país. De acordo com a legislação, a bandeira nacional deve estar permanentemente no topo de um mastro especial na Praça dos Três Poderes, em Brasília, como símbolo perene da pátria e sob a guarda do povo brasileiro. A flâmula fica a 100 metros do chão, mede 286 metros quadrados e é presa a um mastro especial formado por 24 hastes metálicas. Na base da estrutura, olha, são muitas informações. Deixa eu ver aqui, eu até me perdi aqui, hein?
Deixa eu tomar aqui a informação. Na base da estrutura, porque é importante a gente saber essas coisas, porque normalmente a gente não sabe. Na base da estrutura, há os seguintes dizeres: sob a guarda do povo brasileiro, nesta praça dos três poderes, a bandeira sempre no alto, visão permanente da pátria. Também conforme previsto na lei de 1971. A troca da bandeira na praça em Brasília é feita no primeiro domingo de cada mês. Neste período de pandemia, as cerimônias estão acontecendo sem a presença do público. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica, que são as três forças armadas, e o governo do Distrito Federal se revezam na organização da substituição do estandarte. Ele tem que estar sempre bem cuidado, né? O estandarte, a bandeira. Deixa eu ver aqui, limpeza pública. O governo do estado entrega caminhões compactadores para municípios. Olha, na quarta-feira, dia 18 de novembro, o governo do estado do Espírito Santo entregou caminhões para a coleta de lixo aos municípios de Santa Leopoldina, Alegre e Muniz Freire. A entrega foi realizada pela Secretaria Estadual de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, SEDURB. Os veículos novos foram adquiridos por meio da concessão de uso firmada entre a SEDURB e as prefeituras. O investimento total é de R$ 872.100. Um bom investimento, hein? O secretário estadual de Saneamento, Marcos Vicente, destacou que entre os desafios dos serviços públicos municipais de manejo dos resíduos sólidos urbanos, um dos pilares do novo marco regulatório nacional do saneamento básico, está a universalização da coleta de resíduos sólidos urbanos, executada com frequência e pontualidade adequadas. Com os veículos novos, o serviço de coleta de resíduos sólidos será prestado com maior eficiência, garantindo mais agilidade e continuidade dos serviços. Eu acho que já não tenho mais tempo, estou sendo avisado aqui que não temos mais tempo. Então vamos chegando ao final de nosso Web Jornal do Paulo Maciel, edição de 20 de novembro de 2020, sexta-feira, sextou! Um abraço a todos, obrigado pela paciência. E Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Shalom Adonai. E El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Acredite nele, ele pode tudo. Nosso Deus é o Deus do impossível. E eu clamo também Jesus Cristo. Maranata, como dizem os protestantes com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizem os católicos. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, hein? Um dia ele vai voltar. Olha aqui a estampa de Jesus. Esteja pronto, hein? Esteja pronto, porque Jesus vai fazer um julgamento na sua volta. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, e quando ele voltar, vai absolvê-lo, e a mim também, e vai nos levar para o paraíso eterno, onde haverá felicidade em plenitude. Shalom Adonai, a paz de Deus.